Mais uma vez estamos aqui juntos. Quinto episódio, é isso mesmo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto do Negócios Familiares Cash. Estamos aqui fazendo história, falando sobre empresas familiares. Lembrando que 90% das empresas do Brasil são familiares. São empresas fantásticas, contribuem para o desenvolvimento, histórias de negócio, histórias de famílias, histórias de gerações, e muitas vezes a gente não fala dessas empresas. Meu nome é Fábio Rocha, eu sou diretor executivo da D'Amicos Consultoria, empresa que tem 34 anos de mercado, tem uma história na área de empresas familiares, trabalhos na área de liderança, cultura e por aí vai. E hoje é um dia muito especial, né? Eu poderia começar dizendo que, inclusive, eu ouvi falar dessa empresa por meu pai, pelo pai dele. Temos aqui como convidado Cláudio Carvalho, CEO da Moria. Moria, agência de publicidade, DNA de Fernando Carvalho, 70 anos de história. Né? Depois a gente tem que perguntar para ele que idade que ele começou, porque o cara tá jovem ainda. Então, vamos falar aqui, obviamente, sobre empresa familiar, mas vai surgir aqui comunicação, marketing, tudo isso que está acontecendo, né? A diversidade dessa história da Moria. Então, Cláudio, antes de mais nada, queria lhe agradecer muito. Daqui a pouco eu lhe passo a bola aí para você se apresentar devidamente. Mas eu até coloquei aqui, ó, Moria, 70 anos fazendo história na área de publicidade, comunicação e do marketing, ok? E também, né, não menos importante, uma pessoa que eu tenho uma admiração, tenho um carinho muito grande, Mayara Liberato, ela que tem uma história imensa na área de eventos, comunicação e marketing, mas que tem traçado aí um caminho novo, entre aspas, né, de exposição, mas também tem uma caminhada longa na área da cultura invisível, da questão da transformação na masculinidade, temas muito afeitos a essa mudança de mentalidade, a conflitos que existem nas empresas familiares. Então, Mayara, muita honra a gente recebe aqui. Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo. Só não esqueçam de mim, porque eu sou um mero facilitador. Daqui a pouco vocês começam a falar e esquecem de mim. Então, queria agradecer muito a nossa parceria com a Ilha, com a Ruptus, do João, né? Uma empresa fantástica em toda essa área de produção, eventos que podem ser feitos com pessoas em vários lugares do mundo e que é nosso parceiro do Negócios Familiares Cash. Então, eu queria, antes de mais nada, pedir, Cláudio, que você se apresente um pouquinho, você já fica à vontade aí para trazer um pouquinho, né, quem é a Moria, né, e a gente vai batendo esse papo aí aos poucos. Muito bem, que bom, meu amigo Fábio, obrigado pelo convite, Mayara, prazer aqui estar dividindo essa mesa com vocês. A Moria, nascida Publivendas, né, depois até eu encaixo um pouquinho aí essa cronologia, foi meu primeiro e único emprego, né, eu fui criado, nasci nisso, né, então dos 70 anos que a Moria está completando agora em 10 de julho, eu tenho 40 anos, né, na atividade. E assim, tem uma atividade, eu exerço isso com um entusiasmo e com uma alegria, assim, né? Estava refletindo aí recentemente, assim, que eu às vezes me pego assim, achando que eu estou mais entusiasmado hoje do que quando eu tinha 25 anos, assim. Eu gosto do que faço, né? Isso pode ser também uma chave aí para dar longevidade da nossa empresa, né? A Publivendas, a Moria hoje nasceu Publivendas, há 70 anos atrás, fundada por meu tio, Otávio Carvalho, né? Mas logo depois que meu tio fundou a agência, meu pai, Fernando Carvalho, assumiu o negócio e desde sempre assim, é o centro, né, assim, da nossa história. Nós, inclusive, trabalhamos na nossa cultura, né, muitas variáveis, mas assim, a central delas é o que nós chamamos de DNA Fernando Carvalho, né? Que é o jeito de fazer, é a visão, são os valores, as crenças. Isso assim a gente procura fazer assim permanentemente com a nossa equipe. E conto aí com o nosso time, aí hoje somos 100, em torno de 100 morianas, né? A gente chama assim, na nossa equipe, que cada dia que eu entro na Moria eu fico feliz. Né? Uma vez eu estava fora assim, minha mulher me ligou, né? Você está onde, né? Aí eu disse, tô no paraíso. Ela disse, onde é o paraíso? Eu disse, na Moria. Eu gosto do que faço, sim, né? Assim. Sim. E eu diria que aqui é um marco histórico, não é só para a Moria, não é só para o nosso podcast, mas porque, posso estar enganado, depois você me corrige,
A Moria tem uma história fantástica, de muitas realizações, mas é uma empresa, às vezes, discreta, reservada, talvez seu estilo, um cara muito competente, que briga muito pela excelência, né? Mas não é uma empresa de grande exposição. Então, talvez, por mais conhecida que seja a Moria, né, a gente possa estar ouvindo aqui de você esses bastidores, inclusive esse DNA Fernando Carvalho. Vamos falar mais sobre isso. Mas muito legal, Cláudio. Mayara, fala um pouquinho sobre quem é você, o que você tem feito hoje, e aí eu já vou lhe fazer uma pequena provocação, né? Se você não soubesse nada sobre empresa familiar, né? O que você acha que é muito peculiar, que é muito forte na empresa familiar, que talvez não tenham em outras organizações? Vou ficar à vontade. Uau, adorei a pergunta. Olá, gente, é um prazer falar aqui com todo mundo, é um prazer estar com você aqui, Fábio, com quem eu já entrevistei lá atrás, com o Fernando, que faz um trabalho diferenciado aqui no mercado baiano. Fernando é o pai. Aí Oh, meu Deus, Cláudio, eu tô acostumada, porque a herança da família é forte. Sim, porque eu também conheci seu pai. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com eventos. Bom, gente, eu sou pesquisadora, hoje também sou palestrante, mentora executiva, inventora também. O meu foco hoje de trabalho, estou à frente de uma startup chamada Equity. O nosso foco é trabalhar culturas organizacionais em prol de mais equidade de gênero e bem-estar para mulheres e homens. Eu sempre falo que a equidade não é só para mulheres, a equidade é para homens também. Enquanto as pessoas pensam na pauta de equidade como uma pauta de diversidade e inclusão ou como uma pauta de grupos subrepresentados, eu falo que isso é equívoco, que gênero é pauta de cultura, porque a cultura e a sociedade e as pessoas estão estruturadas em cima do gênero. E respondendo a sua pergunta e provocação, que eu amei, aliás, você é muito bom nisso, eu adoro as nossas trocas. O que é diferente numa empresa familiar, já de ponto de largada, que não costuma acontecer nas outras organizações? A história emocional dos participantes daquela relação, sobretudo se é uma empresa familiar, das pessoas que estão na gestão, e isso costuma ser, na maioria das vezes, um dificultador, né, de as empresas serem mais longevas, de a segunda geração conseguir manter a performance e até melhorar ou crescer em relação à primeira geração, porque por conta desse histórico emocional não resolvido dentro de casa, que é levado para dentro das empresas, isso costuma ter um monte de desdobramentos, impactos e questões que precisam ser resolvidas e olhadas com mais atenção e profundidade. Muito bom. Só trazendo um elemento aí que você comentou. Primeiro, minha gente, Mayara, além de muitas realizações, ela teve um programa famosíssimo na Metrópole, eu fui um dos entrevistados, que era Cabeça de Homem. Então, assim, ela tem o papel dela, além dela está acostumada a participar como entrevistada, ela já entrevistou muita gente. Então, temos aqui uma roda de alto nível falando de comunicação e marketing fazer acontecer na Bahia e no Brasil. Só comentando isso, Mayara, e para provocar a Cláudia aqui numa questão mais específica, ontem eu estava no evento da Federação das Indústrias e havia uma apresentação do case da Aramita, do Eduardo Sá, que está na terceira geração. E eu fiz a pergunta para ele como transformar conflitos geracionais familiares em sinergia. E ele respondeu tudo a ver a resposta dele com o que você falou, que muito da maneira que aquilo acontecia tinha muito mais a ver com as relações da família e com o respeito, inclusive, à figura do criador, do idealizador e a relação entre os irmãos, do que em si gestão, sucessão, governança, ou seja, o que vale. Então, esse é um dos elementos mais ricos aqui desse podcast, porque a gente consegue mostrar que DNA familiar e DNA empresarial estão muito misturados, mas que não é porque há essa mistura que isso vai ser ruim. Claro que você potencializa coisas boas ou ruins, a depender do que seja. E vamos falar sobre isso, até como conduzir isso. Cláudio, eu queria que você fosse um pouquinho mais específico. Eu ouvi falar de seu pai, né? Acho que ainda era Publivenda. Seu pai, inclusive, foi prefeito, fez um trabalho fantástico de criar uma identidade para a cidade de Maracás. Então, como é que surgiu a Moria lá, seu tio, seu pai? E aí eu queria que você já pegasse um pouco o gancho, né? Quais são os princípios que é quando você fala, né, morianos? Morianos e morianas. Morianos e morianas. Então, assim, quais são os princípios, quais são os valores da Moria? Então, como foi criada? E aí que você trouxesse um pouquinho desse histórico, né? Vocês atendem quem? Que característica? Fica à vontade aí para trazer um pouco da historicidade do seu negócio. E eu sei que tem aqui pérolas da nossa mesa, desde premiações recentes até revistas de 50 anos atrás. Você também fica à vontade para aproveitar isso. Nossa, pronto, ótimo.
a empresa nasceu na década de 50, né, em 1956. Quem fundou foi meu tio, Otávio Carvalho. Ele conta uma história interessantíssima, porque naquela época não tinha shopping, né? Você tinha, basicamente, os anunciantes eram o comércio, né? Comércio de rua, Avenida 7, ali, Rua Chile e tal. E ele conta uma história que é o seguinte: ele passava na frente das lojas e tinha uns cartazes pendurados assim, né? Não damos esmolas e não fazemos reclames, né? Porque reclame é a publicidade, né? Você vê assim o ambiente em que nasceu, né, assim, a Publivenda na época, a nossa atividade. Porque veja, até hoje você tem todo um papel aí assim de entendimento das nossas entregas, né? Qual é o verdadeiro sentido do nosso trabalho. Você imagina lá em 1956. Então, assim, nasceu nesse ambiente. Ele desbravou, vamos dizer assim, né? A nossa agência, 70 anos, ela hoje é de capital nacional, é a mais antiga do Brasil. Tem as multinacionais que se instalaram aqui, que tem muito mais tempo, mas assim, de capital nacional é a mais antiga. Nesse ambiente nasceu, prosperou, meu pai logo dali pegou o negócio, vamos dizer assim, deu uma... que foi simultâneo com o próprio desenvolvimento da atividade no nosso país, né? Ele, assim, eu posso chamar assim, que ele deu uma profissionalização à empresa, com sua estruturação, com suas áreas de trabalho. Aí eu trouxe aqui para você, eu chamei assim de uma relíquia, essa revista tem 50 anos. Uau! Ó, Eu tô com 54. Ó para isso aqui, ó. Ó para isso aqui. Né? Esse aqui é meu pai, Fernando Carvalho, né? Botando aqui e 20 anos de propaganda na Bahia. Ou seja, se temos 70, essa revista tem... Ou seja, quando vocês tinham 20 anos, vocês já eram referência. Já era. Olha, a Bahia, assim, vamos... Não é o Bahia, viu, minha gente? Porque ele é tricolor igual a mim. É a Bahia. Podemos falar também, me dá também alegria, mas a publicidade na Bahia, ele tem um clima diferente, né? Então, assim, nossa cultura, né, é sempre muito criativa, né? Assim, essa é em todas as áreas, vai olhando tudo aí, né? Música, artes plásticas, cinema, Glauber, né? Literatura, né? Assim, tem muitos exemplos assim que traduzem essa criatividade junto com uma excelência. Na publicidade não é diferente, né? Assim, é um business, ok? Assim, não é uma arte, mas assim bebe, e o fundamento dela é a criatividade, né? Então, assim, você ser uma agência de publicidade na Bahia, eu acho que a gente, assim, se tem uma responsabilidade grande, de qualquer forma, você respira um ambiente assim que favorece, vamos dizer assim, esse ser da criatividade, né? Então, a nossa jornada, assim, começa assim, se desenvolve aí durante esse período. Eu entro na agência há 40 anos atrás, e tenho uma convivência, assim, bastante intensa com meu pai, né? Assim, como toda convivência de pai e filho, de companheiros da atividade, vamos dizer assim. Claro que tem momentos de reflexões, né, de embates, né, mas assim, isso que você trouxe aí de Eduardo, dessa mensagem dele, eu assim, me alinho aí bastante com ela, tá? Essas coisas não são indivisíveis, né? Então, assim, elas terminam sendo uma unidade, e elas nascem, vamos dizer assim, da solidez, né, dessa relação também emocional. E aí, pegando esse gancho, quais são aquilo que, de uma certa forma, se manteve na essência da Moria? 70 anos é muito tempo. Com certeza, vocês se reinventaram várias vezes. Em termos de princípios e valores familiares, princípios e valores da Moria como instituição, como agência de publicidade. Quais são os principais princípios e valores? E eu sei, inclusive, que você faz um trabalho, que a liderança, inclusive, é sua. Até tentei lhe ajudar, mas você disse que não precisava. Você é um craque nisso. Você faz um trabalho muito cuidadoso, não é? De cuidar da sua cultura, preservar a sua cultura, discutir sua cultura. Fala um pouquinho, princípios e valores da Moria. Direto, viu, Fábio? Assim, eu atribuo, assim, vivemos um bom momento, né, atualmente, assim, e atribuo em grande parte a isso, a esse trabalho de cultura, né? Então, cultura o tempo inteiro. Cultura, ou seja, né, eu preciso oferecer para minha equipe, para nossa equipe, para os morianos e morianas, uma identidade, para que haja um engajamento, para que haja uma motivação, né, assim, para
que as coisas fluam, né? Para que elas se desenvolvam. Esse trabalho tem muitos instrumentos, né? Podemos até falar aqui no decorrer da conversa alguns deles, mas assim, nós temos assim três, a gente tem nossos valores que nós chamamos de nossos 3 Cs: criatividade, consistência e consciência. Isso daí, se você vai perguntar a qualquer agência de publicidade se ela quer ser criativa, evidentemente que elas vão querer ser criativas, né? Mas a criatividade para a gente tem uma forma de ver, tem um significado, tem assim, um raciocínio que leva a compreensão do que a criatividade serve para a consistência, serve para a consciência. Então, assim, esses valores assim, são como se fosse nosso farol, né? Assim, para as nossas ações. A gente vai lá beber dessa fonte, volta e meia, né? Então, se eu falar de consistência, por exemplo, né, assim, o que a gente quer dizer com isso? Você evitar o high-low, né? Assim, um dia assim, outro dia assado, né? Assim, você ter um padrão de consistência, assim, seja de postura, seja das entregas, né, para nossos clientes. Performance, né? Performance, né? Assim, então, isso tem uma... então, consistência para a gente, ele tem uma... Constância. E eu tenho um querido amigo, cliente, assim, uma inspiração para mim, que disse: olha, não queira ser um pai nota 10, não. Queira ser um pai nota 8, mas sempre. Porque se você for mas pai, estou me esforçando. você queira ser, né? Se você for pai hoje, 10 e amanhã 1, o menino não entende nada. E a média é baixa. Pronto. Então, assim, quando eu falo de consistência, é você procurar manter. Porque o que acontece? O dia a dia vai nos levando a essas mudanças de postura aqui e ali. A gente tem que ter E a dinâmica do cliente no mercado. É natural criatividade, consistência e consciência. Consciência, ao fim, é a gente liderar nossas atitudes. Perfeito. Assim, a gente dar 2 passos atrás, ver o conjunto e tentar fazer uma ação sobre esse ambiente aí. Legal. De uma forma assim mais organizada. Esses 3, estou seguindo. Fica à vontade. Vamos, por favor, aí me ajudando para a gente ir ganhando aqui. Fica à vontade. Esses são, como eu falei assim, nosso farol, assim, né, assim, que a gente procura seguir. E nós temos assim um tripézinho que a gente chama de um tripé de gestão nosso, que assim é muito mais aplicado à nossa operação mesmo no dia a dia, cujo centro dele é a satisfação do cliente, que também, se você pergunta a um prestador de serviço, é óbvio que ele vai querer que o seu cliente esteja satisfeito, né? Assim, mas nós temos também uma compreensão, assim, não estou dizendo que é certo ou errado, mas uma compreensão nossa sobre esse ponto da satisfação do cliente. Não é o que dá para fazer para o cliente ficar satisfeito. É o contrário. O cliente satisfeito. E aí o que é que tem que ser feito? Perfeito. Né? Então, é uma busca, porque nossa atividade assim, é muito intensa. São muitos jobs rodando dia a dia para cada um dos clientes. Então, assim, tem muita ponta, muitas questões, mas a gente precisa se preparar para esse modo de fazer e construir os instrumentos para que essa satisfação fique de pé. A outra, porque elas estão em equilíbrio. A outra é sustentável para a equipe. Então, a gente fala isso sempre lá todo dia, nós não queremos ter nem super-homem, nem Mulher Maravilha dentro da Moria. Não é por aí, tá? Tem que ser sustentável, tem que ser uma casa que as pessoas se realizem também, tenham perspectiva, né? Assim, não pode satisfação do cliente ao custo de uma equipe que não é sustentável. Não roda. E o terceiro é saudável financeiramente para o negócio. Sim. Essa é a alegria da gestão, a gente ir rodando assim nessas 3 pontas para tentar equilibrar, né, Você respondeu aqui umas 3 ou 4 perguntas de vez, mas eu gostei porque você fez um casamento perfeito aí da história da família, da história da empresa, aspectos que são de gestão. E tem uma coisa muito forte, Cláudio, porque não é simplesmente o valor, é o quanto eu trabalho. Eu gosto, inclusive, de uma frase, né, do Matheus Oliva, a frase não é dele, mas ele repetiu isso várias vezes quando eu fiz o trabalho na Intermarítima, e na época ele era diretor, que é: pratique o que você prega, mas pregue bastante. Então, acho que o grande lance é esse. Maiara,
Não precisa lhe dizer que você fique à vontade, que eu sei que você é agitada. Então, você fique à vontade para comentar aspectos aí da fala de Cláudio. Mas eu também queria lhe ouvir. Eu sei que você é uma mulher de palestrante internacional, atua muito em multinacionais, mas suas andanças são gigantescas e você conhece também a realidade de muitas empresas familiares. O que você vê como grandes diferenças entre as empresas familiares e não familiares e quais são os principais desafios dessas empresas em termos de gestão? Então, você fica à vontade para comentar aspectos aí, que eu sei que você deve estar agoniada, porque ele falou do humano, de resultados, performance, comunicação e marketing, e também eu queria te ouvir um pouco sobre isso, depois eu também vou lhe provocar, Cláudio. Que desafios são esses, né, de gestão, né, e as peculiaridades que você vê na empresa familiar? Antes, eu quero pegar alguns ganchos aqui do que foi falado. Hoje meu desafio é enorme aqui. Mas eu estou me segurando. Cláudio falou sobre constância ou sobre consistência, você falou sobre constância. Na verdade, uma coisa leva a outra. Constância e consistência, quando você tem constância, você fica consistente, né? E sem consciência, você não mantém a constância. A verdade é essa. Quando a gente pensa também, um outro ponto que Cláudio trouxe, que é muito importante, que ele falou assim, e ele falou mais de uma vez, ele falou 2 ou 3, eu gosto do que eu faço. Então, assim, Freud foi perfeito quando ele disse assim, o homem é direcionado ao princípio do prazer, ele se direciona para aquilo que dá prazer e ele se afasta daquilo que dá desprazer. Então, o olho da gente não brilha pelo que a gente não gosta. Então eu falo, ninguém cresce e se sustenta, se mantém, porque às vezes você até faz um esforço grande, você chega no topo, mas você se mantém lá. Então para você chegar até 70 anos, você tem que gostar, tem que ter tesão pelo que a gente faz. E tem que ser bom também. E você ter não só estrutura, você ter estratégia, você ter performance, você ter um bom time, porque senão você não performa e você não mantém a sua performance, tá? Agora vindo para as perguntas que você fez, né? Quando a gente compara empresas familiares e não familiares. É interessante quando a gente fala de cultura, porque assim, se a família, e pelo que me passa assim, mas daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta, se a família ela tem uma estrutura interna forte, em que ela já consegue resolver boa parte das questões, digamos assim, dentro de casa e consegue ter diálogo, embate sempre vai ter em qualquer lugar, porque pensamos diferentes e a gente, enquanto ser humano, não é ensinado a lidar nem com as nossas emoções, nem com os nossos conflitos. Ninguém ensina a gente sobre a arte de viver, de se relacionar. Joga nos peitos e a gente vai aprendendo ali aos trancos e barrancos. Então eu acho que por isso também a gente tem tantas questões e problemas, porque a gente não aprende sobre viver a vida. A gente é direcionado o tempo todo para a gente estudar, para a gente trabalhar, mas não para a gente viver. Então, o tempo, para mim, não é dinheiro. O tempo é vida e o trabalho é uma das dimensões da vida. E quando a gente vai falar, se a gente pegar o tema, né, cultura, que eu me detenho sobre esse estudo de cultura, de identidades, enfim, de empresas familiares, já que a gente fala sobre mercado corporativo. Então, é interessante, Fábio, porque quando a gente pensa em cultura de empresa familiar e não familiar, quando você tem empresa familiar que ela tem a cultura forte, ela leva isso para dentro da organização. Isso é mais fácil de você entender. Na verdade, não é entender, é sentir, porque nem tudo passa pela mente. Então, às vezes, a gente não consegue compreender que o humano ele tem 4 dimensões. A física, que é o corpo, a mental, a emocional e a espiritual. E a gente não entende como isso se correlaciona, porque geralmente os homens, aí eu estou falando já biologia masculina, se detêm apenas na dimensão mental e na dimensão física. Esquece as outras. Só que na publicidade, você pegar os outros pela emoção. É interessante que vocês estudam como fazer esse catch com a emoção do outro, mas não estuda sobre a emoção para si, para as relações. Então isso é um desafio. Então quando a gente fala das coincidências ou não, dos pontos positivos ou das convergências e divergências de empresas familiares e não familiares, então se a empresa familiar, ela tem uma cultura dentro da família, fora da empresa forte, isso é levado para a empresa e você tem menos pontos de conflito, ou os conflitos, quando acontecem, eles se resolvem de uma forma, como é que eu vou dizer assim? De uma forma que leva ao crescimento. Então, mesmo que tenha embates, aquele embate, muitas vezes, ele não parte para aquele afastamento, que seja um afastamento por muito tempo. Já quando a família ela tem muitas questões emocionais não resolvidas, porque não existe passado em emoção, tudo que não foi resolvido continua vivo dentro do ser humano durante 10, 15, 20 anos, as questões não resolvidas, isso é levado para dentro da organização. Isso atrapalha muito. E quando a gente tem organizações que não são familiares, a depender também de como sejam essas lideranças e de como isso seja construído. Então, tudo depende de estratégia de quem está à frente, de como isso é construído, quais são as ferramentas que usam para essa manutenção. Então, às vezes também a cultura pode não ser tão forte,
Mas, já que não tem tanta emoção e conflito, se você tiver ali um grupo de pessoas que elas se afinem por aquela, digamos assim, por aquele fim, tá? Por aquele propósito, vai haver essa coesão. Então, se todo mundo gostar do que faz, de ter esse brilho no olhar, de ter essa vontade do pulsar no coração, que eu falo, a alma vibra, o olho brilha e a gente quer fazer mais, isso impulsiona, não tem jeito. Mas, para mim, um ponto importantíssimo, quando a gente vai olhar os vários trabalhos de cultura voltado para a família, realmente, um ponto a se falar, e depois eu quero entrar nisso, se você permitir, são essas questões familiares. Aí eu quero te perguntar, foi fundada pelo seu tio e tem o seu pai. Seu tio tinha filhos? Esses filhos chegaram a trabalhar na empresa? Você tem irmãos? Então, eu queria ouvir um pouco sobre isso, sobre essa composição familiar, do lado do seu tio, do lado do seu pai, irmãos e primos, e quem foi que foi trabalhar dentro da empresa? Porque, assim, até a coisa não acontecer, tá tudo bem, mas quando a empresa começa a crescer e dar dinheiro, todo mundo quer uma parte do bolo, uma fatia, mesmo que não tenha feito parte ou trabalhado e feito suor para isso. E aí, viu, Cláudio, já que Mayara colocou essa questão, queria que você falasse já um pouco de sucessão. Essa sucessão foi uma coisa natural da própria vida. Estamos, se eu não me engano, na 3ª geração e suas filhas, né, ou sua filha já trabalha com você. Então, em cima dessa questão, como é que rolou sucessão? Como é que está rolando sucessão? O que mudou da sua filha, da você com seu pai? O quanto é importante essa convivência com a geração anterior ainda ativa no negócio? Então, fica à vontade. Perfeitamente. Vou tentar organizar aqui para. Tá. Organiza o baba, como se diz aqui na Bahia, organiza o baba. Vamos lá. Foi fundada por meu tio, minha tia, irmã de meu pai também. Começou antes de meu pai na empresa. Quando eu tô falando antes. Quando você fala meu tio, seu tio e sua tia eram irmãos ou eram um casal? Irmãos. Ok. Irmãos. Otávio Carvalho, Gilda Carvalho, Fernando Carvalho. Tia Gilda, inclusive, foi quem fez, é uma visionária, é uma fera. Ela foi que criou o Teatro Maria Bethânia do tempo de... Sim. Tia Gilda, ela é a pessoa que criou do nada. Que legal. Então a criatividade está no DNA familiar. A criatividade e empreendedorismo, né? É incrível. Isso, exatamente. Então, meu tio, os 3 irmãos. Meu tio foi o primeiro, fundou, depois foi tia Gilda, assim, entrou no negócio, e depois meu pai. Vamos lá. Eles ficaram aí desses 70 anos, tio Otávio saiu logo no começo, e tia Gilda ficou um pouco e depois também saiu. Então, meu pai ficar sozinho, vamos lá, esse dos 70, isso durou uns 15 anos, né? Até ele chegar mais ou menos. Eu vou errar por pouco aí, mas só para organizar aqui a linha de tempo. E meu pai ficou sozinho no negócio, né? Então, não havia nem idade para isso, né? De primos. Nunca houve essa segunda geração de meu tio e minha tia presente na empresa. Depois meu pai. Aí nós tivemos na empresa, assim, algumas pessoas da família, mas não em papel de... não sucessão direta e nenhum papel, assim, de liderança maior. Mas tivemos, assim... Eu tive primos que trabalharam lá e tal, durante um período, mas que não chegaram nesse nível de liderança. Muito bem. Depois aí eu entrei no negócio aí com 20 anos, vamos dizer assim, né, por aí. E assim, comecei a fazer a minha caminhada lá dentro. Eu vou chegar por final para organizar a linha de tempo toda, depois eu volto aí da minha participação assim no meu aprendizado aí, né, minha jornada, né, vamos dizer, nesse período. E registrar, viu? A filha dele foi convidada, mas está num evento em outro estado trabalhando, alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar. Mas ela foi convidada, quem sabe no próximo. Perfeitamente. E aí eu entrei há 40 anos e fui construindo minha jornada. Meu pai teve um período que ele teve mais distante da agência, porque ele foi prefeito de uma cidade do interior da Bahia, cidade de Maracás, cidade das Flores, que tem o mesmo traço do empreendedorismo, Fábio, que a gente falou aqui, porque flor não existia em Maracás, foi ele que criou isso, né? Assim, enfim, é uma solução boa para a cidade. E ele levou mais distante, naturalmente, né, esses 8 anos, mas durante o período todo dele, ele assim, que eu chamei aqui do centro da nossa... Nesse afastamento dele, você já assume de alguma forma? Já. Então, menino, garoto, você já... Até antes, isso foi no final da década de 90, muito cedo. Meu pai, assim, é o que eu falei, a gente teve uma convivência muito intensa, e nós tivemos, assim, claro, momentos assim, também de discussões, de visões diferentes sobre várias
questões, etc. Mas eu tive muita sorte ao mesmo tempo, porque meu pai confiava em mim. Né? Então, ele confiava, ele apostou, ele arriscou, né? Assim, junto, né? Comigo, mas sem essa decisão dele, sem essa forma de ver as coisas dele, seguramente, talvez o resultado não fosse o que a gente tem hoje. Mas então ele teve esse papel fundamental. Hoje eu tenho 3 filhos, são trigêmeos, inclusive. Uau! E... Já pensou, vou ter meu primeiro filho? Vem 3. Diga assim, encerrei aí. São trigêmeos, tem 26 anos. Né? Hoje eu tenho uma filha comigo na agência. Que é? Paula. Paula Carvalho, ela está comigo na agência, se desenvolvendo super bem. Ana Vitória, minha outra filha, ela esteve comigo na agência e ela fez um tempo fora, um curso de extensão fora do Brasil, e depois ela voltou e ela optou em fazer uma experiência fora da agência, né? Então, hoje, dentro da agência, eu tenho Paula. E meu outro filho, Pedro, ele não esteve ainda comigo na agência, mas não significa dizer, eu diria até mais do que isso, é possível, ou provável até que ele também se aproxime de alguma forma, né, da agência. E eu vejo hoje assim, eu falo para eles... Irmãos. Eu tenho um irmão, Fernando Carvalho Filho. Ele esteve na agência há muito tempo atrás, sim, num período curto, mas ele nunca atuou diretamente na agência, né? Então, assim, nessa jornada que eu estou chamando, terminou sendo muito eu ali e meu pai. Né, assim, mas meu irmão, assim, de uma capacidade, assim, de uma visão das coisas também excepcional, eu acho, né, assim, e no tempo que convivemos em trabalho, pude ver isso muito, muito claro. Minha mãe é viva, meu pai nos deixou há 10 anos e meio, né, assim, o que... Já tem 10 anos? Não é incrível? Incrível. Eu me pego com isso e... Eu me lembro quando anunciaram o falecimento dele, mas eu não ia dizer também que tinha esse tempo todo, não. Eu ia dizer o quê? Tem uns 5, 6 anos? Meu Deus. 3 de janeiro de 2016. Olha, minha gente aí, me sinto à vontade, especialmente aqui, né? Fábio também, toda a relação, me faz uma falta. Normal. Eu era filha do pai, meu pai me faz uma falta, meu filho, você não tem noção. É uma loucura, mas eu não imaginava, sabe, assim, que seria tão... É difícil, parece que foi ontem. Eu me pego... Mas quanto maior o vínculo, é isso mesmo. Além da questão sanguínea, é o vínculo que a gente tem, né? É isso aí. Eu me pego falando muitas coisas que ele falava, dos créditos, né? Não, e eu achei, inclusive, incrível, porque muitas empresas familiares que passaram por aqui vão passar. Eu vou dar até a dica, essa coisa como a Paraguaçu Engenharia, DNA, Elísio Moutinho, né, e tantas empresas. Então, DNA Fernando Carvalho, eu acho que fica explícito que você, assim, realmente chancela o quanto essa questão da cultura e dessa essência de Fernando, seu pai, da empresa, da família, são algo vivo, trabalhado, independente que manter essa essência não quer dizer que vocês não tenham se reinventado, pelo contrário. Você comentou aqui nos bastidores, minha gente aqui tem bastidor também, a gente conversa antes, a gente está aqui, vocês não estão vendo, o Rayan, que é estagiário há 8 meses da Moria, filmando tudo aqui, eu vou fazer uma prova com ele daqui a pouco, perguntar ele sobre os pilares, só sobrou, hein, Rayan? Ele está filmando tudo aqui, então, de uma certa forma, a gente muitas vezes não entende essa complexidade, essa riqueza, né? Ele, nesse quadro que a gente tem lá na Moria, com algumas frases dele, tem uma assim que é bem marcante no mercado, que tem várias, né, assim, mas uma assim que eu mantenho essa tradição até hoje, que ele tinha no final do ano, ele fazia um cartão de punho, ele escrevia o nome de cada um dos funcionários. Cláudio, aí escrevia, o pouco com Deus é muito. E anexava uma nota de R$100. E fazia isso e entregava a todas as pessoas. Ele fez durante muitos anos, aí, não sei nem dizer o certo desde quando, mas em anos a fio, décadas. Eu recebi vários dele. Sim. E eu faço até hoje, todo ano eu faço a mesma coisa. Cada vez que eu estou fazendo, mas Cláudio, você vai escrever 100? Eu acho um momento espetacular. Claro!
Pô. Eu lembro dele. Se conecta o sentimento, e eu a lembro alma. de cada uma das pessoas Claro, que eu tô claro. ali, eu vou registrando as coisas. Tem uma simbologia alguns incrível. rituais. Perfeito. Ao final, Falar assim, de cultura é falar de rituais, né? Vou lhe provocar daqui a pouco. Ó, já queria puxar um pouquinho então, já que a gente falou em rituais, independente de você ficar à vontade para comentar um pouco sobre esse desafio de sucessão em empresas familiares, o que você pode trazer para a gente, pensando em empresas familiares, sobre cultura organizacional, né? Tá. Primeiro, a gente... Você queria comentar outra coisa, mas eu estou puxando, Não, porque daqui a pouco o tempo acaba. O tempo acaba. É muito importante, primeiro, a gente precisa entender o que é cultura, né? Cultura é esse conjunto de hábitos sociais que reúne tudo que é crença, que é lei, que é costume, etc. E que a gente leva para dentro da organização. Então, quando eu falo que é importante a gente entender que a cultura está estruturada no gênero, porque quando a gente fala de organizações são estruturadas por pessoas. A sociedade é estruturada por pessoas. E as pessoas, já há mais de 5 mil anos, são estruturadas a partir do quê? Da biologia de nascimento. Então, a depender da biologia que você nasce, você é ensinado a ter, digamos assim, pensamentos, comportamentos, sentimentos, emocionalidades, aí para a vida e para as relações de uma outra forma. Então, é muito interessante quando você traz a relação, o que houve na relação entre seu pai e você, que é a questão da confiança. Gente, você confiar no outro é você passar o bastão. O seu pai se arrisca. Você fala assim, meu pai arriscou muito. Ele arriscou porque, assim, os pais, no fundo, conhecem muito bem os filhos. Eu estudo comportamento humano já há bastante tempo, estou nessa trajetória aí, comecei em 99. Já tem aí, esse ano faz 27 anos que eu comecei a estudar desenvolvimento humano. Eu fui fazendo, né, meu funilzinho para ir fazendo algumas especializações, entrar mais em alguns temas. Mas quando a gente vem para a questão de sucessão familiar, a questão da relação familiar, ela é muito importante. Então, o fato dele dizer que o pai arriscou, mas o pai arriscou porque o pai sabia quem ele era e que podia confiar. E não só isso, o seu pai também, como ele ia para um outro desafio, eu entendo que ele passou o bastão quando ele foi para outro desafio, não é isso? Pois é. Então, como ele ia para um outro desafio que ele também sabia que era grande, ele estava dividido. Ou ele ia, ou ele não ia. E não ia dar para ele ficar lá e cá, porque ninguém vai gerir uma cidade e gerir uma empresa. Então, as demandas eram muito diferentes, então ele fez a escolha dele e ele teve que confiar em você. Então, o fato também do que isso implica do ponto de vista não só subjetivo, mas do ponto de vista emocional e do ponto de vista do pertencimento, isso é uma ultra e uma super validação do seu pai em você. É dizer, filho, vai. Vai que eu confio, eu sei que você vai dar conta, independente do que foi, qualquer coisa eu estou aqui. Então, esse é um ponto, Fábio, que ele é de extrema importância, porque uma das maiores dificuldades nas empresas familiares, mesmo que as empresas façam, né, um trabalho muito bem feito, é justamente dessa pessoa que sai, às vezes não sai. Essa pessoa continua ali à sombra e termina que, como é que eu vou dizer, o filho, né, a segunda geração, a terceira geração, o sucessor. Não é isso. Eu ia dizer assim, ele não é validado pelos demais. Perfeito. Porque o antecessor continua presente. Sim. E aí, quando chega, todo mundo fica, aquela coisa não dita. Então, nesse sentido, o fato não só de seu pai ter passado o bastão, como ele ter se afastado fisicamente, também contou muito para que você também pudesse se desenvolver melhor no negócio, entendeu? Não. E aí, eu já te digo assim, com certeza isso contou. A gente não sabe a complexidade ou quanto, mas que contou. Perfeito. Eu vejo hoje também, eu digo para meus filhos o seguinte, que se eu for um pai para eles, metade do que meu pai foi para mim, eu já vou estar realizado, né? As formas de ir trabalhando essa sucessão são diferentes. Meu pai, ele confiou e por trás disso, ele assim, me deu total assim, liberdade. Ele validou. E aí eu acertei, eu errei, o saldo felizmente foi positivo, mas assim, eu aprendi muita coisa na lida, né? Assim, ali na linha de frente, né? Com muitas emoções, etc. Sim. Mas assim, aprendi ali muita coisa ali. Eu hoje, vendo essa minha experiência, procuro com meus filhos. E outra coisa, eu vim gravar um podcast e estou ganhando uma consulta, né? Uma consultoria aí que já ganhei com consultoria. É um bem bolado aí. Isso. Mas, repare, eu procuro, assim, vendo essa experiência minha, procuro com
meus filhos, né? Hoje dentro da Moria com Paula, mas foi com a Ana Vitória, poderá ser com Pedro, poderá ser de novo com a Ana Vitória também. Eu faço eu procuro, eu até às vezes penso que me excedo, até para passar, assim, uma vontade de passar as experiências. Olha, sim, numa situação dessa, pense nisso, veja, eu vivi isso lá atrás, dou os exemplos, assim, para tentar construir alguns atalhos, né? Se eu posso chamar assim. E aí eu vejo assim, e aí também penso o seguinte, não tem nem certo nem errado. Aquela forma de fazer deu, essa daqui também pode ser que funcione, infelizmente as coisas estão andando bem, né? Assim, mas são formas assim de fazer que tem uma... Cláudio, se você me permite, fique tranquilo que é melhor pecar por excesso que por falta. A gente espera que a gente faça uma série imensa desse podcast, que a gente chegue ao 20º, ao 100º, quem sabe, né? Mas nesses 5 episódios, algumas coisas foram muito marcantes. E uma delas, e tem tudo a ver com esse nosso bate-papo aqui de hoje, especial, é que a formação do sucessor tem muito mais a ver com a formação familiar, às vezes, do que a formação em gestão. Então, de uma certa forma, quando há esse compartilhamento, você está compartilhando tudo. Você está compartilhando a experiência do especialista no ramo do negócio, está compartilhando a experiência do empreendedor, do líder, do gestor, mas está compartilhando também experiências de valores que são seus, como pai, como homem, como empresário, seja o que for. E aí tem alguns elementos que, de uma certa forma, mostram como esse desafio é gigante. 70% das empresas familiares, repetindo aqui, 70% das empresas familiares, de cada 10, 7 morrem na segunda geração. Então a gente está falando aqui de um nível de mortalidade gigante. E onde a grande maioria dessas organizações não pensa e não prepara a sucessão. É quase uma sucessão na base quando a gente fala natural, saiu, morreu, deixou, né? Então é raro haver, e por isso que Mayara está batendo tanto na tecla, não só da confiança, né? Mas nessa coisa que ela falou da validação. Então, assim, e aí tem algumas coisas que nesses episódios ficaram muito fortes. Já que você falou de consultoria, também me lembrei disso, para dividir aqui. O que mais eu ouvi aqui nesta mesa, nos 4 episódios anteriores, foi o que fez diferença na história de vocês em tantas outras coisas que tem a ver com a cultura. Eu queria que você ficasse à vontade, já vou lhe provocar para você falar desses rituais. A importância da ajuda externa, seja na figura do conselheiro, que às vezes está dentro da empresa, que é um conselho consultivo, seja de consultorias, tradicionais ou não, seja às vezes de parceiros estratégicos ou pessoas que, de uma certa forma, ou seja, apesar de todo o domínio, de todo o crescimento, de toda a relevância dessa história de resultados memoráveis, né? Como ela colocou, 70 anos significa muito, ainda mais numa área tão difícil e ainda com capital nacional, porque se dissesse, né? E por aí você já teve experiência de toda a natureza, sei disso, dos bastidores. Então, de uma certa forma, essa questão é muito difícil. Então, essas questões todas de que práticas de gestão a empresa familiar precisam ter, que cuidados ela precisa ter, né? Eu queria entrar depois em outra questão. Aí eu queria lhe ouvir um pouquinho, né? Já que você falou de sucessão. Você já falou um pouco sobre cultura. Você fez uma frase aqui fortíssima, né? Meu passo, inclusive, aumentou muito, pessoal, que ele falou de cultura, né? Que muito dessa história se deve a ele ter e continuar trabalhando a questão da cultura. Então, o intangível tem mais força, às vezes, do que o tangível, não quer dizer que não tem aí uma série de aspectos mais tangíveis, mais materiais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de rituais, né? Já que você comentou, e queria que você falasse um pouquinho também de desenvolvimento de lideranças. Independente dessa questão de sucessão ou não, eu sei que você é muito cuidadoso em ter pessoas que lideram áreas, né? Até porque a agência não é pequenininha de jeito nenhum, tá? Então, rituais e desenvolvimento de lideranças. Como é que você tem trabalhado isso, Moria? Perfeito. A gente tem, assim, eu diria assim, um conjunto de ações, um calendário de ações, posso chamar assim, mas não diretamente ligado à cronologia, mas um conjunto de ações que são os instrumentos que a gente tem para botar de pé essa cultura no dia a dia. Vou passar rapidamente aqui por alguns deles, né? Assim, cada atividade tem sua característica, dinâmica, né? Muito que eu vou falar aqui não se aplicam a outros segmentos, mas na nossa atividade funciona, né? Então, tem um primeiro que a gente chama do banho Moria, né? Que é a porta de entrada, né? De onde estamos, para onde vamos, onde nasceu,
quem foi, os marcos da linha de tempo, os principais clientes, cases, né, que nós construímos durante esse período, que faz com que assim, a gente tente trazer a valor presente, vamos dizer assim, na mesma página, o conjunto da equipe. Esse banho é um looping. Não toma só uma vez, não, o banho. Ou mesmo a pessoa que tem assim um período, né? E a gente faz, não é só para os novos, quem já teve a primeira parte também. Eu pessoalmente, me dá inclusive um prazer enorme esse momento de ver essa história, falar, contar. A gente tem um outro que é uma ação muito simples, que a gente chama da nossa reunião de pauta semanal, que participam os 100 nessa reunião. É um turno de reunião. Eu sempre soube dessa reunião famosa, eu nunca mas entenda, são 30 físicos, presencial, e 60 e tanto, 70 à distância. Coisa linda, sala, todo mundo ali do lado e tal. E o que tem nessa reunião é muito menos pauta. Sim. E muito claro que tem uma metodologia, passa pelos clientes, os jobs, as áreas, etc. Mas o que essa reunião proporciona é a gente falar sobre postura e sobre o modo de fazer. Porque atrás de cada ponto que está ali na pauta tem um assunto, pode ter certeza. E quanto mais assim o ponto for assim, passível de discussão, melhor. Porque é nesse momento que a gente entra. Como é que a Moria pensa que é a nossa postura nesse momento? Então, é uma manhã por semana de exercício de postura e modo de fazer à base da nossa cultura com os 100. Né? Assim, isso, eu acho que isso tem um efeito, assim, a minha avaliação, assim, enorme na nossa forma de fazer. A gente tem um outro que eu acredito, sempre acreditei nisso, né? Mas assim, ele é até mais recente na nossa história, que a gente chama o Barco Moria, que é para onde nosso barco vai. Sim. Então, todo início do ano, reunimos presencialmente os 100, mesmo que esteja fora do estado. Fizemos esse ano já, naturalmente, no começo do ano. Então, a gente mostra um recap do ano anterior e a direção para frente. O que é que a gente espera desse ano? É por isso que ele não precisa de consultoria, tá vendo? Ele faz tudo e não deixa nem espaço para consultoria. Não esqueça de você comentar um pouquinho do desenvolvimento e liderança, tá? Mas fique à vontade aí para você concluir rituais. Esse é um. E depois tem os momentos de celebração, que vai desde o brinde de aniversário até o caruru da gratidão, né? Que a gente tem. Meu pai era assim. Sim. Meu pai ele gostava das pessoas, ele gostava de reunir as pessoas, entendeu? E eu fui aprendendo isso, né? O ser humano é simbólico e a gente, na verdade, se encontra nos rituais. O que é o almoço ao redor da mesa? É um ritual. É um ritual, perfeito. A confraternização de final de ano. Enfim, são aqui, eu passei rapidamente aqui por alguns desses nossos rituais. Mas é assim, hein? Eu encontrar uma situação, eu vou lá, pego para a gente conversar, para poder ir desenvolvendo essa postura. Desenvolvimento de lideranças. Assim, basicamente encaixado nesses mesmos temas, né, assim, que a gente tem, que a gente participa. Tecnicamente, assim, em cada área a gente procura oferecer cursos, treinamentos, né? Nós tivemos uma profissional nossa de atendimento agora, que é uma liderança nossa, que foi para o SXSW. Nós mandamos ela, foi para lá. E nas redes sociais dela. Eu nas redes sociais dela. Ave Maria, ficou, rapaz, competentíssimo. Ficou dividiu com a equipe, porque tem toda uma mecânicazinha aí para isso. Então tem você falou de desenvolvimento humano, né? Assim, tem assim, numa dimensão, desenvolvimento, um calendário técnico, vamos dizer assim, né? Assim, de aperfeiçoamento das atividades área a área, porque a liderança da área financeira tem um conjunto de conhecimento que é um pouco diferente dessa área mais técnica. Enfim, aí as coisas vão se desenrolando. Nós estamos com uma pessoa nossa hoje que é uma geração nova aí, sei lá, tem uns 26, 27 anos, ela está fazendo apoiada por nós, uma pós-graduação de 2 anos na Fundação Dom Cabral. Legal. Exatamente tentando preparar, entendeu? Apontar para frente, né? Assim, Então a gente vai trabalhando uma a uma, mas eu diria que tão importante quanto, mas até diria mesmo que mais importante que essa parte técnica é essa parte da forma de fazer e da cultura. Claro. Há espaço para comentar em cima disso? Fica à vontade. Então já vou lhe provocar para você fazer um outro comentário. Como é que você vê, né? E aí
é aquela história, nós como consultores, a gente está em tudo que é canto, empresas diferentes, culturas diferentes, esportes diferentes, estados diferentes, você também com a Moria atendendo organizações, você acaba tendo que fazer essa imersão na cultura. Como é que você vê essa questão de melhores práticas de gerenciamento, disputas e conflitos familiares? Então você faz o comentário que você queria fazer e já traz isso. Tá. Eu daqui a pouco vou estar encaminhando para os finalmente, viu? Tá interligado com isso. Uma coisa muito interessante que Cláudio falou, e eu fico brincando que aqui não passa nada. É uma brincadeira, eu adoro no espanhol, quando você fala assim, que tal, como estás? Não passa nada. Aí eu levo para o dia a dia, não, aqui não passa nada do meu raio-x. Cláudio comentou uma coisa muito interessante, né? Que é como ele resolve conflitos. Sim. Ele falou, eu percebo que alguém tem alguma coisa ali, eu puxo e vou conversar. Sim. Então, é muito importante a gente entender que se a gente joga o conflito ou o problema para debaixo do tapete, aquele tapete, ele gera tanta poeira que aí isso vai virando o quê? Ressentimento, e chega uma hora que não tem mais espaço para você recuperar aquela relação. A verdade é essa. Então, isso é muito importante. Outra coisa, é muito bom a gente ter em mente que, na verdade, os conflitos estão nas relações. Se a gente não aprender a olhar para isso, é como eu interpreto a partir da minha visão de mundo, a partir de onde eu vim, a partir da minha história, que tem várias camadas, a gente não vai conseguir olhar aquele lugar de onde o outro vem, de onde o outro formou, digamos, aquele pensamento, aquela postura, e muitas pessoas tendem a levar isso para o lado pessoal, e isso gera os ruídos. Então, hoje, apesar de a história, né, do próprio pai, o Fernando, que agora está aí, Cláudio, dando segmento nesses 40 anos, mas a gente vem passando por um momento de muitos desafios. Sim. O mundo mudou de uma forma, e como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, as agências de publicidade, toda a área de comunicação e outras áreas vêm sendo impactadas sobremaneira com a inteligência artificial, e não só com a inteligência artificial, mas também com tantas ferramentas. Mas contratar uma empresa do porte da Moria não vai ser também para clientes pequenos, são clientes que pensam em negócio, são clientes que pensam em estratégia, então que estão além, na verdade, dos menorzinhos que vão utilizando serviços de agências menores, mas que quando a gente olha daqui para frente, o que eu vejo é o seguinte, cada vez mais a gente vai precisar investir em pessoas. Por quê? Porque a IA, ela olha daqui para trás, a IA bebe na fonte do que já existe. A gente vai continuar precisando investir no humano para que esse humano não só seja criativo, mas para que ele tenha o potencial de se desenvolver plenamente, para que ele use a criatividade, para que essa criatividade seja o cérebro, para que as IAs vão beber também para criar coisas. Mas quem sempre vai ver daqui para frente é o humano, porque a IA não tem possibilidade de criar sobre o que não existe. Somos nós que temos insights, somos nós que temos a criação da concepção de algo novo. Sim. Então, como é que eu diria? Esse investimento no desenvolvimento humano e nas relações são fundamentais. Porque quando a gente tem relações, que as relações elas estão com ruídos e que elas não se desenvolvem bem, a pessoa fica o tempo todo ali atenta e alerta. E enquanto você não relaxa, como dizia o ócio criativo, você não vai criar. Então, é muito importante a gente cuidar das pessoas e das relações. E não à toa, aí que você fala, hoje eu estou como fundadora e CEO da Equity, que é uma startup, e eu falo, gente... Sabe quando você está há 27 anos estudando, eu tinha um projeto de 40 e poucos anos. No meio da faculdade, quando eu descobri quanto jornalista ganhava, eu falei, não vou pagar as contas. Abri minha empresa no meio da faculdade, comecei a trabalhar com eventos um tempão, e em paralelo comecei a estudar, porque eu falei, quando eu chegar na terceira idade, eu vou trabalhar comportamento na mídia, que eu me apaixonei pela psicologia. Então eu tinha um projeto, esse aqui é o meu projeto de 40 e 45 anos. Ela não fez mentoria comigo nessa época de planejamento de carreira, fez depois. Se eu tivesse feito antes, eu estava em outro nível, mas eu estaria em outro nível. Mas, gente, aí, sabe quando você consegue identificar esse padrão? Então hoje eu tô até feliz, em breve a gente vai conversar que eu vou te mostrar do que eu tô criando, organizando para que as pessoas possam entender a complexidade do que é, de como o humano ele é estruturado a partir da sociedade, a partir da família, a partir da sua subjetividade, das suas relações, da convivência com vizinhos de escola, do mundo laboral e das relações dele de hoje. Como é que a gente volta a estruturar esse humano? Quais são os pilares que passam por cada uma dessas dimensões e dinâmicas para que a gente devolva ao humano o que é dele? Porque, na verdade, quando a gente desenvolve a nossa personalidade, que são até os 8 anos, por aí, 12, a gente não sabe quem a gente aprendeu a se ver pelos olhos dos outros.
E aí o trabalho, quando a gente cresce, é justamente tirar as camadas de quem seu pai disse que você era, de quem seu tio, sua mãe, seu avô, seu irmão, para você descobrir quem você é. E é só nesse momento, e que agora a gente, mais do que nunca, com a IA, que vai tomar, digamos assim, muitos lugares, menos o lugar do que é humano, e o humano sempre vai ter necessidades humanas, então a gente vai ter que levar esse humano para o lugar de centramento dele, para tirar todos esses filtros e o quê? E esse pleno potencial poder emergir, e aí a gente ter criatividade, a gente ter potência, a gente ter plenitude, a gente ter impacto em outra dimensão que eu não consigo alcançar ainda hoje, entendeu? Para quem vai nos assistir, fica lá gravado, então você pode pegar assim com o dedinho e volta. Eu falo Você rápido. ouve umas 3, Gente, eu 4 disparo. vezes, porque além dela falar rápido, ela fala de forma didática as coisas profundas. Então fique tranquilo, tá gravado, pega o dedinho e volta. Aliás, trazendo um pouco, não é fala de finalmente ainda, daqui a pouco desse episódio, 5º, mas a intenção desse podcast, além de valorização, é ser realmente esse combo aí que você colocou. Porque muitas empresas familiares não têm acesso à consultoria, não pensam de maneira estratégica sobre esses desafios. Então, às vezes, um episódio desse, Cláudio, você não tem noção o que feedbacks a gente recebe, do impacto que isso tem para aquele empresário que muitas vezes acorda. Então, você trouxe um elemento aqui com muita ênfase. Você falou de forma leve, mas de forma enfática, que é esse papel que você tem como educador, dando nome a isso, né? Então, esse papel de você realmente ir a cada um dos 100 hoje, a seus filhos, aos seus líderes, em cada encontro e ritual, né? E apesar dessa cara de braba, assim, de formal, mas você é um cara super acessível. Eu posso falar dos bastidores aqui, porque eu já mentorei gente lá da empresa dele, então ele é acessível pra caramba. Tô falando a verdade, é balança cabeça, é isso aí. E de uma certa forma, esse papel seu de cada momento ali, você não só simplesmente dar o comando, mas fazer entender o jeito de pensar e agir e quanto isso se manteve mesmo com a reinvenção. Aí eu queria lhe provocar. Tem 2 peças aqui, 2 prêmios, se eu não me engano. Em cima desses 2 prêmios, queria que você comentasse o que são esses 2 prêmios e o que significa isso para a história da Moria, tá? E, ao mesmo tempo, que lições aprendidas ficaram, que conselhos você daria às empresas familiares? Então, lições aprendidas desses 70 anos, completa agora em julho, conselhos para as empresas familiares, e aí puxa esses 2 prêmios aí, porque senão o pessoal vai morrer de curiosidade, vai ficar me perguntando lá nas redes sociais e eu não vou saber explicar. Perfeito, Fábio. Olha só, meu pai dizia uma frase... Está na frente. Podemos chegar para cá. Muito bem. Meu pai dizia uma frase fantástica, que prêmio só não é bom para quem não ganha. E ele está certíssimo. Então, aqui, o que eu trouxe aqui para a gente? Eu trouxe primeiro que eu já falei da revista, ou seja, 50 anos dessa revista, uma revista de uma agência de 70 anos, mas a capacidade de realizar hoje. Né, assim. Então, dentro desse instrumento que eu falei aqui do nosso barco, o barco desse ano leva a Moria de uma agência de publicidade num farol para frente a um ecossistema multidisciplinar. Porque é assim que o mercado, que os clientes estão demandando e, às vezes, não estão demandando ainda, mas... ou às vezes nem sabem que estão demandando, mas, enfim, isso é uma realidade hoje, né? Então, quando eu falo do ecossistema, para ficar claro, é o seguinte, a gente tem um hub de conteúdo, que tem curadoria de influência, gestão de redes sociais, tem uma área de BI, estamos desenvolvendo uma área de live marketing na estratégia, né? Assim, não é na execução. Então, assim, isso tudo compõe esse ecossistema. Tem algumas áreas já maduras, outras em desenvolvimento, assim como terão outras tantas. A inteligência artificial é uma realidade para a gente hoje, dentro da Moria. Olha, sinceramente, assim, não me assusto tanto não, sabe assim, a gente está assim, engajado, fazendo... Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse prêmio aqui é o prêmio... Lusófonos, que é um prêmio de língua portuguesa, é um prêmio assim, fora do Brasil, assim, bem ranqueado aí nesse circuito de premiações. E esse aqui foi um Grand Prix ano passado de inteligência artificial, uma ação que a gente fez para o Ministério Público, uma plataforma chamada Fala Filho, que vale a pena em algum momento reaprofundar esse assunto, que é assim, interessantíssimo, é identificar que existe um gap quando o adolescente chega em casa, o pai, eu mesmo sou dessa escola, né? Assim, talvez você, a gente fica aliviado, né? Ah, lógico. Chegou em casa, negativo. O perigo está começando ali. Porque ele vai pro celular. Perfeito. E você fica tranquilo, porque você acha que ele chegou em casa, não é isso? E ele, na verdade, o risco começa ali. Um dos riscos é esse ali do celular. E muitas vezes os pais não conseguem ter o diálogo com o filho.
em grande parte, isso tudo é estudado pelo Ministério Público e pelas áreas técnicas, né? Muito bem, essa era a situação. Foi o que a Moria fez. A Moria não criou um anúncio, não criou um outdoor, embora a gente faça isso também, mas assim, nós criamos uma estratégia, uma ideia. A criação dessa plataforma Fala Filho, que é fácil acessar aí, ela ela simula situações onde esse adolescente está, onde eu como pai estou configurado nesse perfil de adolescente ali, e dá as sugestões de perguntas. É incrível, é um trabalho lindo. Isso aqui rendeu esse Grand Prix de campanha e de inteligência artificial, porque foi usada a inteligência artificial na concepção e na produção também de algumas peças. E esse aqui foi super recente, tem 60 dias aí o julgamento, que foi incrível, que também, mais uma vez, não é uma peça específica, mas assim, ele é uma ideia que é uma coisa, nós que somos frequentadores, eu quando tive acesso a esse dado aí, fiquei surpreso, rapaz. A violência contra a mulher em dias de jogos de futebol aumenta 25%. Mas não, o Fábio, eu achava que isso era um estereótipo. Não, tomou real. Não, eu estudo isso também. 25%. Isso é um dado do Observatório de Segurança, enfim. Bom, mas a partir desse dado colaborativo... Para o time que perde, viu? Não é para o time que ganha. Isso, certamente. Isso. É porque o Bahia perde pouco, aí a gente não sabe direito isso. Quem perde é o outro. Esse dado veio de uma área da agência que não é a área de criação, porque eu estou falando desse sentido colaborativo da construção das estratégias, né? Veio uma contribuição muito boa de um fornecedor da área de produção, né? Que o tema da campanha virou "Isso não é normal", né? Veiculou recentemente essa campanha. E esse placar da violência nós criamos nos jogos aqui do Campeonato Baiano. Você já viu isso? Lá. Então tá lá, Bahia 2, o time X 1. E tem de 6 em 6 minutos, que era o tempo, que aparecia embaixo VIO 1. Aí daqui a 6 minutos, violência, né? 2. Então esta é a ideia que daí rendeu campanha, etc., que rendeu essas premiações. E, por final, não tem ainda os diplomas aí. Eu estou falando de premiação, porque entenda. Não, mas eu acho que até me permita lhe interromper. Eu lhe pedi para citar os prêmios, mas você mostrou o modus operandi da Moria. Porque, na verdade, o ferramental, o instrumental é o menos importante. A questão é um compromisso que você tem com o seu cliente de entender o problema dele, porque eu estou vendendo até a Moria bem aí, hein? E criar uma estratégia, uma solução, onde o ferramental, o instrumental é o detalhe. Mas na hora que você entende de fato a dimensão do problema e a partir disso cola com ele, né, do baianês, para criar isso, eu queria, independente se você quer comentar, que você está falando alguma coisa de diploma, sua maior lição aprendida e conselhos para os empresários familiares. Mas você ia falando alguma coisa de diploma aí, não sei se você vai lembrar o que é. Outras premiações também, acho que aqui já ficou de bom tamanho. Eu queria só rapidamente aí, não sei como é que você está aí concluindo, falar assim, eu tive muita ajuda no decorrer dessa jornada, né, assim, fundamentalmente de meu pai, assim, no centro, mas convivi com clientes excepcionais, né, tive o privilégio, né. Você pega uma convivência que eu tive com João Carlos Paes Mendonça, na época do Bom Preços. João Carlos, ele cuidava do marketing. Você veja, eu há 30 anos atrás, convivendo com João Carlos. Entendeu? Isso foi um presente para mim, entendeu? E aí a relação ficou, a ponta, inclusive, do grupo JCPM fazer 90 anos no ano passado, e ele escolheu a gente para fazer a comunicação nova. Então, tive muita ajuda nesse. Então, nossa equipe, clientes, estou configurando aí, dando esse exemplo de João Carlos, mas outros clientes também durante muito tempo. Eu me lembro que quando foi o momento de meu pai, lá em 2016, nós estávamos no momento de lançamento daquela campanha da Água de Coco Obrigado, lembra? Eles não sabem como eles me ajudaram. Porque eu me envolvi tanto naquele job ali, que foi uma forma, entendeu? Que me contribuiu ali. Então, aprendi muito com isso. Tivemos uma associação com o Grupo ABC, né? O grupo dos baianos aí, Nizam e Guga, que depois virou os gringos, convivemos com os gringos. Então, tem um conjunto de experiências, associações, fizemos fusão com a Engenho Novo no final da década de 80. Então, foram muitos realmente intensos aprendizados durante esse período. Então, eu não sei se a palavra é conselho, assim, mas, enfim, o que eu
vivi assim, que a gente deixe acontecer as crenças que a gente tem. Porque, assim, se eu for ser cartesiano e racional, assim, eu diria que é meio que um equilíbrio entre a confiança que meu pai teve em mim, o desapego até, né, ali que ele teve, porque imagine, né? E a transferência dessas experiências de uma forma mais estruturada que eu, assim, posso dizer que tenho desenvolvido também então, um equilíbrio entre essas duas coisas. E outra coisa, quando eu falo que eu gosto do que faço, eu não nasci gostando do que faço. Eu fui aprendendo a gostar do que faço, né? Eu não nasci, amo a publicidade. Eu fui me criando, fui deixando acontecer isso que eu estou falando, as coisas foram caminhando e eu terminei aprendendo a gostar do que faço. E gostar é um eufemismo, na verdade, ser apaixonado. Quando você falou que você cada dia mais tem esse tesão, essa paixão, e quando você chama a Moria de Paraíso. Mayara, sua mensagem final e que conselho, só pode ser um, que conselho você daria para os empresários familiares? Independente da geração. A gente sabe, inclusive, a Adamicus é um dos grandes elementos que tem feito essa nossa história de empresas familiares, que a gente está entrando em muitas empresas graças a segundas ou terceiras gerações. Nada contra a primeira. Já entramos em empresas também em primeira. Então, sua mensagem final, já um agradecimento assim, um beijo virtual, não posso dar beijo aqui, né, minha gente? Beijo virtual, agradecimento, você é uma pessoa muito especial, profissional muito especial, tem além de tudo que você já fez acontecer, muito mais, mas sua mensagem final do nosso 5º episódio aqui do Negócios Familiares Cash e um conselho para o empresário familiar. Tá. Se quiserem mais conselhos, vão lhe buscar, então só pode ser um. Tá. Primeiro eu vou pegar o gancho na história de Cláudio e a partir daí eu vou construir meu pensamento. Cláudio trouxe para a gente aqui elementos do que representou o êxito na história da empresa dele, né? Inicialmente Publivendas, hoje Moria. Então, começou no história familiar, ele tinha uma relação boa com o pai, mesmo com relação boa, todo mundo tem suas desavenças e discordâncias, né? As discordâncias, elas não precisam virar... elas podem ser apenas divergências, não virar diferenciais muito grandes, se a gente resolve. Mas qual é o ponto? Na hora que você falou assim, meu pai confiou em mim, eu falei, pronto. E outra coisa, ele teve, mesmo ele querendo sair para ir para um outro lugar, ele foi assumir, concorreu a prefeito, ele confiou dele deixar o que ele criou para você. Então, é muito importante nas empresas familiares, os pais, primeiro, terem consciência de quais são as pedagogias emocionais, comportamentais e relacionais que estão passando para os seus filhos. Porque o que é que acontece? Quando a gente é pequeno, aí eu já vou dizer para os pais pensando nas futuras gerações, viu? Então, quando a gente é pequeno, o ser humano aprende por emoção e por repetição. Então, a gente não tem a linguagem, o cérebro ainda não se desenvolveu. Então, o que é que o ser humano faz? Ele filma tudo, download e internaliza. Você não sabe nem o que você internalizou. Então, as pedagogias que você teve em casa, que estão aí no seu inconsciente, e o trabalho que seu pai fez enquanto pai, sua mãe enquanto mãe, na relação também de vocês, e até você disse que seu irmão foi conviver lá um tempo, mas que depois saiu, etc. E tudo continuou de uma forma harmônica. Não vou dizer que não houve desavenças, não houve discordâncias, não houve problemas, não houve conflitos nem tensões, mas que depois foram resolvidos. Mas que a qualidade disso é muito importante. E aquilo que eu falei, da mesma forma que você conversa, no caso, com os seus colaboradores, quando você fala assim, tem um problema, venha cá, faça com suas filhas. Outro ponto, mesmo você ensinando para suas filhas, sempre pergunte a elas, filha, o que é que você acha disso? Para você ouvir o outro lado, você faria isso de uma forma diferente? Ou você vê uma forma, na sua opinião, que outro jeito isso poderia ser feito? Porque às vezes pode haver um papel muito meu pai é meu ídolo, e você não se sentir com espaço para você se colocar. Às vezes, seu pai pode não dar, digamos assim, ou numa empresa familiar, o pai e a mãe pode não dar, ou o filho não se sentir, porque cada um forma uma personalidade. Lembra que eu falei? A gente tem as contribuições sociais. Então, vou dar um exemplo. A homem que é homem, ou a mulher é direita. Então, existe, quando a gente nasce num determinado momento histórico, já existe um funcionamento social.
com as regras, né, sociais, né, com os hábitos. Aí a criança nasce numa família. Naquela família, ela tem um modus operandi, que ela faz a tradução daqueles valores da sociedade para aquele micronúcleo. Você tem sua subjetividade. Como é que você lida com isso? Vai para as primeiras relações de vizinhança, escola, depois vai para o trabalho. No trabalho, cada um já chega com a sua sacolinha. Então, você tem que administrar diversas subjetividades ali. Você vai ter que criar seu podcast. Com tensão ou conflito. Mas isso. O que é que a gente poderia falar para as empresas familiares? Sim. Os pais precisam ver o que é que eles estão ensinando para os seus filhos. Perfeito. Se eles estão validando ou não, se eles estão incluindo ou excluindo. Porque, assim, a confiança fez com que seu pai lhe validasse e fizesse você se sentir pertencido e você sentiu confiança para você seguir adiante. Agora, esse afastamento físico de seu pai foi fundamental, porque é muito diferente. Se seu pai continuasse dentro da agência, ainda ia haver durante um tempo, geralmente falam que a média é de 3 a 5 anos, mesmo quando se passa o bastão, de os antigos liderados funcionários conseguirem passar esse bastão do sucedido para o sucessor, entendeu? Então, é muito importante a gente entender isso. Então, o que eu vou dizer para as famílias resolva as suas questões emocionais, as suas questões relacionais, as próprias questões existenciais, para que isso não vá para dentro das organizações, porque esses conflitos são um grande impeditivo, né, do sucesso em maior grau das organizações, das sucessões em organizações familiares, da manutenção e existência do negócio depois que o fundador, né, sai ou que morre, etc. Então é fundamental, cuidem das relações. Cuidem, resolvam tudo. Muito legal. E massa essa sua fala final, porque Cláudio trouxe isso, inclusive como ele transformou isso em cultura, né? Então, quando ele de uma certa forma, traz elementos da relação pai e filho, e dele como pai com as filhas, mas trazendo para a cultura dos funcionários, que é legal. Uma mistura aí muito boa. Eu queria, assim, dizer que é uma honra, um prazer grande, você sabe que eu sou admirador seu. Os momentos de convivência que a gente teve tem uma qualidade muito grande, né? Participações, parcerias com a Moria recente, como no Fórum 50 Mais, né? Trocas de ideias que a gente faz do próprio negócio da Bahia ou do Bahia, né? Que a gente se encontra lá no nosso lounge da Arena. E 70 anos é uma história, Cláudio. Tomara que, inclusive, eu tenho certeza que esse momento aqui tenha até lhe inspirado mais para desenhar os 70 anos. Porque é uma responsa você criar de 70 anos aí. Tá? Então, eu queria pedir sua mensagem final, você dando uma mensagem para a comunidade Moria. Nós estamos falando de um mini PIB, né? Que é seus funcionários, são seus fornecedores, seus clientes, vocês atuam aí fora da Bahia, em vários estados do Brasil, segmentos. Então, eu queria que você, olhando para aquela câmera, a mensagem, além de agradecer muito aqui sua presença, você é uma tradução perfeita de alguém que preserva a essência e é capaz de se reinventar, com um desafio gigante, né, dessas peculiaridades da Bahia, da Baianidade Nagô. Então, a mensagem final sua é: que mensagem você deixaria para a comunidade Moria? Primeiro, assim, foi uma alegria, assim, além da minha expectativa. Maiara, obrigado pela consultoria aqui, né? Assim, muitos momentos aí, pontos importantes aí que eu agradeço. Meu amigo Fábio também, obrigado pelo convite. Adorei estar aqui com vocês, tá? Olha, eu tenho muitas coisas para dizer, assim, né? Mas, assim, falando um pouco assim da emoção, é que assim a gente possa ter a oportunidade de seguir juntos, né? Aprendendo, se desenvolvendo, né? Seja com nossos morianos, morianas, seja com você chamou aí dessa comunidade, né? Assim, que a gente se relaciona, que a gente siga juntos se realizando. É a mensagem que eu gostaria. Pessoal, queria agradecer mais uma vez, Cláudio, você, Maiara. Foi muito especial. Realmente a gente tem a sensação no bate-papo desse que a gente levaria horas aqui. Não nos cansaria, nem cansaria quem é muito interessado. Quero agradecer mais uma vez a parceria da Ilha, da Ruptus, e dizer para você que está nos assistindo, compartilhe, cole com a gente nessa causa, porque falar em empresa familiar é falar dessa paixão, é falar dessas emoções, é falar desse potencial econômico. E a gente criou o Negócios Familiares Cash com esse propósito, de ajudar você a entender melhor a sua realidade, a saber lidar com os seus desafios. Então, muito obrigado. Final aqui do 5º episódio e daqui a pouco tem o 6º. Venha com a gente. Obrigado. Muito bom.
Ah, foi super legal o papo Que mesmo. bom, que